Gente, eu tô tentando gravar uma série de vídeos, deixar pelo menos uma meia dúzia pronta. Recém eu gravei um outro de língua portuguesa, que eu prometi para vocês que eu ia abrir um canal de língua portuguesa e tal. Eu não fiz ainda nenhuma divulgação do canal. Mas hoje, como antes de mais nada eu vou fazer um sorteio relâmpago, que não é um sorteio relâmpago, é um, vamos dizer assim, é um prêmio para os inscritos top. Então eu já vou falar do canal por um motivo que eu vou explicar para vocês. Primeiro, no nosso canal, esse que vocês vão estar vendo agora, que eu não sei quando que vai passar, porque eu fico meio perdida quando eu gravo mais de um ao mesmo tempo. Ontem eu gravei o do Book Haul, tá? Então eu já vi que já tem bastante gente ali pedindo os livros. E hoje eu já gravei um lá do canal de língua portuguesa e agora estou gravando do nosso canal esse de literatura que a gente está vendo modernismo, que em seguida eu falo para vocês. Mas eu vou deixar para falar depois da aula sobre o sorteio relâmpago e sobre os inscritos top, tá? Agora no finzinho eu falo. E eu espero que não fique que nem aquele que eu gravei ontem do Book Haul. Me desculpem, gente, ficou partido em 2 vídeos, porque eu não controlo aqui, sei lá o que eu não controlo. E então ficou partido em 2 vídeos. Mas esse é rapidinho, eu só vou falar sobre os movimentos ou as correntes do modernismo, e nas próximas aulas, até que eu vou gravar hoje mesmo, aí eu faço o detalhamento de um por um, tá? Então hoje eu só quero dizer para vocês, o modernismo, além daquelas chamadas fases ou gerações, que na maioria dos livros a gente vê que são 3, e é assim que tem sido classificado, embora um ou outro tenha, né, refletido sobre se eram só 3 mesmo, eu mesma reflito. Então, além daquelas 3 fases, o modernismo também passou, vamos dizer assim, por correntes ou movimentos, sobretudo mais lá no início. E essas correntes e movimentos, em geral, são divididos em 3, que é o movimento pau-brasil, que é o movimento verde-amarelo e que é o movimento antropofágico. Eu, por minha conta e com base em alguns livros, eu coloco também como um movimento fevereiro de 1922, porque fevereiro de 1922 foi tão forte, foi tão intenso, que foi assim a representação de um grande movimento que já vinha desde praticamente uma década atrás, com aqueles vanguardistas europeus que influenciavam aqui no Brasil, com o próprio modernismo português que já havia começado lá em Portugal, já em 1915, 7 anos antes aqui, e etc. Então eu incluo aí nos movimentos ou nas correntes fevereiro de 1922, quando, vamos dizer assim, eclodiu o modernismo com toda a sua força, através da Semana da Arte Moderna, que aconteceu no Teatro de São Paulo, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro. Entre muitos aplausos e entre muitas vaias, né? Com textos e manifestações de Graça Aranha, que fez parte lá do pré-modernismo, mas foi uma peça-chave também no modernismo, como a gente sabe,
né? E não é tão citado assim no modernismo. Eu acho que ele deveria ser mais citado ainda. Ele sempre tem um nome muito forte lá no pré-modernismo, mas ele foi assim crucial para que o modernismo acontecesse no Brasil, né? Não só Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e com a leitura do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Tudo isso entre vaias e aplausos. O Manuel Bandeira não participou assim diretamente, como a gente diz assim, corpo a corpo na Semana da Arte Moderna, mas o poema dele também foi muito importante e foi lido entre vaias e aplausos. Então, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, quem vai prestar vestibular, quem vai prestar o Enem, tem que saber. Poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, tem que saber a importância que teve. Nós temos daí depois esses três que são colocados sempre nos livros de literatura. O movimento Pau-Brasil, que queria assim, ó, enaltecer a nossa cultura primitiva brasileira, todos os nossos elementos primitivos, tudo que fosse muito, muito brasileiro é o que valia. Depois o movimento verde-amarelo, né? Ou a corrente verde-amarela, mas vamos chamar também de movimento verde-amarelo, que assim enaltecia demais o Brasil, era muito nacionalista, mostrava o Brasil assim como grandioso e repudiava qualquer coisa que fosse importada. Só valia o que tinha no Brasil. Esse era o movimento verde-amarelo. E depois veio o movimento antropofágico, que era um movimento que aí sim radicalizou o movimento Pau-Brasil, radicalizou. O que valia demais, demais da conta, como dizem algumas regiões do Brasil, era o que fosse produzido aqui no Brasil. E foi nesse movimento antropofágico que surgiram, que eu falei em aulas passadas, as famosas revistas, que até eu comentei com vocês que eu acho que o que a gente herdou do movimento do modernismo português foram as revistas. A revista Orfeu aqui influenciou muito o modernismo. Nós herdamos bastante essa influência de produzir revistas lá do modernismo português. Mas, e outra coisa, o movimento antropofágico fez críticas ao movimento verde-amarelo, porque embora o movimento verde-amarelo dissesse que só valia a cultura daqui e tal, como fez o movimento Pau-Brasil e o movimento antropofágico, o movimento antropofágico tinha naquele nacionalismo exagerado do movimento verde-amarelo como quase uma espécie de integralismo. Então, o movimento antropofágico tinha essa crítica em relação ao movimento verde-amarelo. Mas cada um desses movimentos ou dessas correntes, nós vamos ver assim detalhadamente nas próximas aulas. Hoje eu quis só dar um panorama geral aqui, tá? Como sempre, eu deixei um esquema escrito no quadro, bem resumido, que é de tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, movimentos modernistas, eu coloquei 4 movimentos, né? Esse aqui eu coloquei por minha conta, porque eu acho que também foi uma espécie de movimento. Fevereiro de 1922, aquele mês foi tão intenso que foi um movimento, né? Na minha concepção. Mas aí, se vocês estudando para o vestibular e para o Enem,
saibam que o que é chamado de movimento são esses três aqui para baixo, tá? Então, fevereiro de 1922, nos dias 13, 14 e 15 de 1922, explode o modernismo brasileiro, né? É a eclosão no Teatro Municipal de São Paulo, entre aplausos e vaias. Movimento Pau-Brasil. Em 1924, 2 anos depois, é publicado o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que buscava a revalorização dos elementos primitivos da nossa cultura. Mais adiante, nos próximos vídeos, a gente vê mais detalhadamente. O movimento verde-amarelo, com postura nacionalista, que foi o que o movimento antropofágico veio a criticar mais tarde, o movimento repudiava tudo que fosse importado, tentando enaltecer apenas a cultura brasileira. E o movimento antropofágico, por último, em 1928 é publicado o Manifesto Antropófago, radicalizando as ideias do movimento Pau-Brasil. Nele surgiram as revistas. Foi no movimento antropofágico que surgiram as revistas, tá? E, gente, então eu quero fazer vídeos menores. Eu sempre digo que vou fazer vídeos menores, mas estou vendo que já está em 11 minutos. Para poder gravar vários e deixar gravado, porque eu vou ficar 2 semanas, de repente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ou até já estou lá, vou ficar 2 semanas em Santa Cruz do Sul. Então, meus alunos, vocês, meus filhos, dizem que o algoritmo, esses dias eu fui falar e disse o logaritmo, porque me lembrei lá no meu ensino médio que a gente estudava logaritmo, né? Acho que ainda estudam hoje, não sei. Já fiz o ensino médio há 50 anos. Há 50 anos mesmo, né? Porque eu tenho 65. Então, quando passar esse vídeo aqui, eu não sei se eu já estou lá em Santa Cruz ou não. Mas, enfim. Gente, então assim, ó, em relação a esse nosso canal daqui, que eu estou agora falando com vocês, os meus alunos que me ajudam aqui, meus filhos, foram pesquisar pelo menos nos 50 últimos vídeos que eu postei, e o inscrito que mais comentou, se não me engano, eles até me falaram que foi 100% de comentário. Eu, na minha memória, eu acredito que seja isso, porque eu vejo que ele sempre comenta. Então, quem é o sorteado, o escolhido como inscrito top nesse canal aqui é o Augusto. Aquele que lá nos comentários é o AM, tá? Então, de todos os book hauls que eu fiz, contando com esse último que eu gravei ontem, que nessas alturas já deve estar publicado quando eu estiver falando com vocês, né? É que eu tô gravando tudo um atrás do outro. O book haul eu gravei ontem de noite, agora de manhã já tô gravando esses, então fico meio perdida. Bom, mas enfim, de todos os book hauls que eu já passei até agora, eu vou pedir para o Augusto, aquele que é AM, ali, porque tem mais de um Augusto, né? Eu só sei que o nome dele é Augusto, que ele me disse, porque ali não está escrito, eu acho. Não, só está AM. Eu vou dizer para o Augusto escolher um livro que eu vou enviar para ele como inscrito top, tá? Escolhe o livro, manda o endereço. Ele já ganhou 2 vezes, eu acho, num sorteio instantâneo. Instantâneo não. Um outro nome que eu digo, relâmpago. Mas eu sempre peço que renove o endereço, porque às vezes a pessoa muda, né? E lá no meu canal, que eu não divulguei para ninguém, que só tenho, acho que 8 inscritos, não sei, não divulguei para ninguém, fiz como era esse aqui, que quando a gente fez o canal, a gente não divulgava para ninguém, nem para os amigos próximos, só para quem estava aqui no dia que a gente fez.
ficou sabendo, para a gente ver como é que o YouTube ia mandando, como é que ele ia fazendo propaganda ou não, só por uma curiosidade. Uma curiosidade, quem vive estudando, né? Então a gente não diz para ninguém, daí foi indo. Agora a gente já passou dos 900, né? Então lá naquele canal tem um comentário, que é o comentário da Maria Luísa. Tem um único comentário lá. Então a Maria Luísa também vai procurar um livro que ela goste nos book hauls e me mandar o endereço, que ela também vai ganhar um livro de inscrita top, tá? E vocês, de agora em diante, eu não queria divulgar ainda o canal de português, porque tem meia dúzia de vídeos. Mas já que os inscritos já descobriram, os inscritos não, alguns dos inscritos lá em literatura, como a Maria Luísa, então eu vou fazer sempre assim, vou olhar o que mais comentou no canal, nesse nosso aqui, e o que mais comentou lá no de língua portuguesa, tá bom? Eu resolvi separar os de língua portuguesa, porque como eu já disse para vocês, me solicitam muito e são os vídeos que eu mais tenho visualizações, inclusive nesse canal. E eu peço para vocês visualizarem os vídeos aqui de literatura, porque mesmo com um pingo de inscritos, poucas visualizações, eu quase que fiz uma parceria com uma editora ótima. Eu não sei se foi pelos meus comentários ali, que eu brinco com eles, sempre quando tem aquele espacinho, né? Eu digo, deviam dar cotas para idosos. Não são só os jovens que têm canal, deviam dar cota para idosos. E daí uma das editoras, só uma minha, e muito boa, muito forte, dá para ver porque que ela é forte, né? Porque ela responde a todos. Ela diz que, infelizmente, neste momento, ainda não faria parceria comigo, porque o meu maior número de visualizações é em aulas de língua portuguesa. E eles trabalham mais, o carro-chefe deles é literatura. Aí não fiz a parceria. Então, vamos olhar e curtir os vídeos de literatura também, tá bom? Então é isso. Então o Augusto e a Maria Luísa me mandem que livro querem, tá? E eu vou seguir gravando aqui, aí eu não sei quando é que vai ser postado, sei lá, tá? Vai ficar tudo gravado. E daqui não sei, né? Eu ia dizer, daqui a 2 semanas eu volto, mas quando passar o vídeo aí, eu não sei se eu já não estou até voltando, tá? E se eu conseguir, eu faço um vídeo lá em Santa Cruz do Sul também, tá bom? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo.